Você tem ideia do que seja um superchefe? Então chegou a hora de você conhecer um único superchefe do Brasil, o Dr. José Carlos Iglesias, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ele que é médico, formado em nutrição pelos Estados Unidos e em gastronomia, mas além disso, um superchefe precisa saber de muitas outras coisas e é o que ele explica pra gente agora, né, doutor? Fala um pouquinho o que é o superchefe. O superchefe, ele é uma figura simbólica, criado nos Estados Unidos, é uma figura de marketing, onde ele não é somente um chefe de cozinha, ele é um superchefe, ele tem conhecimentos que falam sobre gastronomia, sobre nutrição, segurança alimentar, ele conhece princípios básicos de fisiologia alimentar, enfim, é o verdadeiro cientista do alimento. Ele está muito mais para informar, educar e não somente para cozinhar. Obviamente é um chefe de cozinha, porque não adianta ser superchefe e não pegar na panela, né? Fala um pouquinho sobre o livro que você lançou, Sabor e Saber. Conta um pouquinho pra gente o que tem dentro dele. O livro Sabor e Saber, os 5 sentidos da alimentação, ele é um livro de saúde e gastronomia, onde tem justamente essa interação entre nutrição e gastronomia, o alimentar-se bem. E ele é um livro inovador na medida em que ele traz esse conceito interativo de união entre o bem-estar físico, emocional e intelectual e a parte alimentar. Aquela coisa que nós comemos, somos o que comemos na realidade. Então ele fala um pouco sobre a história da gastronomia, ele fala um pouco sobre nutrição, segurança alimentar. Eu tenho dicas em um quadro meu, pessoais, que são as dicas do superchef Iglesias. Tais como, por exemplo, parar de fumar. Se você quer parar de fumar, você tem que ter alguns princípios básicos, tais como prática de exercícios físicos, uma dieta adequada, escolher a data ideal para você parar de fumar, preferencialmente no começo das férias. Então eu tenho um quadro de dicas nutricionais, que são as dicas de um superchefe, com esses conhecimentos integrados de nutrição e gastronomia. Existem direitos autorais para livros de gastronomia e saúde? Como funciona? Existem direitos autorais, eles são assegurados. Na realidade, isso funciona como uma propriedade intelectual. É o que o autor cria, como um compositor que faz uma música, como um escritor, no meu caso, que faz um livro de saúde e gastronomia e cria a figura do superchefe. Então, eu, por exemplo, eu tenho um site que é o site do superchefe, www.superchef.com ou .com.br, que é tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por eu ser brasileiro e, enfim, ter criado essa figura do superchefe voltada para o Brasil. Os direitos autorais são muito sérios, eles devem ser respeitados na medida em que superchefe é superchefe. Não existe 2 superchefes, é um superchefe. O que seria invasão da propriedade intelectual? Como que existe isso? Normalmente as pessoas elas se apropriam dos livros e elas acabam distorcendo o conteúdo escrito de um autor e elas fazem o que se chama inovação sobre algo que tem uma pesquisa acadêmica, um trabalho multidisciplinar, que não veio do nada, entende? Que não vem de aventureiros, vem de indivíduos que estudaram e pensaram na medida em que o projeto vai evoluindo, como é o meu caso, que eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos, sentado dentro de um estúdio, estudando gastronomia à noite e medicina de manhã, e juntei a parte de saúde com alimentação e trouxe todo um conceito interativo. Então, é um conceito baseado em dados científicos, acadêmicos, e quando a invasão da propriedade intelectual ocorre, ela geralmente ocorre por programas televisivos, por pessoas que pegam essas ideias e acabam distorcendo elas de maneira errada. Nós sabemos que você tem uma confraria, né? A Confraria do Bem Comer. Fala um pouquinho sobre ela pra gente. É verdade, a Confraria do Bem Comer, ela surgiu da ideia do livro Sabor e Saber. Ela é uma parceria que eu tenho com o maior nutrólogo do Brasil, Dr. Dan Weitzberg. Ele se encantou pelo meu trabalho quando eu publiquei o livro em 2006 aqui no Brasil. E ele me propôs fazer uma confraria de educação nutricional dentro de restaurantes. Uma coisa mais holística, mais completa. Hoje tem muita confraria de vinhos, onde as pessoas sentam para explicar sobre o vinho. Muito interessante, mas a Confraria do Bem Comer, ela engloba a Confraria do Vinho. Ela fala sobre educação nutricional, ela fala sobre temas variados, como
café, gorduras, cigarro, temas que estão aí todos em voga aqui agora na mídia brasileira. Qual foi o impacto do Superchef na confraria? A confraria, ela não existe sem o Superchef, porque o Superchef, ele é o elo de ligação entre os médicos, entre os nutricionistas e entre os chefs. Na realidade, eu proponho dentro da confraria os pratos, a maneira como vai ser conduzida, os temas, e aí existe uma agregação de médicos e formadores de opinião na área de nutrição que vêm ao restaurante, dão aula e depois nós comemos toda essa informação nutricional com muito sabor. A educação brasileira se beneficia da figura do Superchef, assim como os ingleses se beneficiaram com a figura do Oliver, do chefe Oliver. A educação brasileira ainda não tem um parâmetro definido em relação ao Superchef, porque os programas não estão sendo criados em volta do Superchef brasileiro. E é importante que a mídia brasileira vá na direção da educação nutricional no conteúdo do sabor e saber, porque aí você não está somente divulgando a informação nutricional, mas você está ensinando as pessoas a maneira de se alimentar corretamente, prevenindo doenças futuras como obesidade, artroses, artrite, enfim, doenças que podem ser evitadas com qualidade de vida saudável. Na Inglaterra, o chefe Jamie Oliver, ele fez um trabalho bárbaro na medida que ele fez a cesta básica e ele divulgou e eles entraram com um Superchef de formação intelectual acadêmica. Tomara que no Brasil evolua para isso, porque é muito importante não distorcer a figura do Superchef. O Superchef é o Superchef, é o conhecimento integrado, é nutrição, é informação e proporcionar o bem educacional. Porque senão de nada adianta ser Superchef. Para que ser Superchef? As crianças precisam se alimentar melhor e qual seria a melhor forma? A criança ela precisa ter educação alimentar, assim como educação esportiva, logo na primeira infância para a segunda infância, dos 4 aos 7 anos de idade. É muito importante que a mãe eduque a criança a comer alimentos mais saudáveis, com mais fibras, menos gordura, mais vitaminas. E é muito importante a criança ter essa informação que vem da família. E se a mãe está bem educada, obviamente a criança estará bem educada no futuro. Então, educação nutricional infantil é essencial. Educação nutricional infantil é absolutamente essencial para o desenvolvimento de uma nação saudável. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista e saber definitivamente qual é a diferença entre o chefe de cozinha e o Superchef. Olha, o chefe de cozinha é aquele indivíduo que pega as receitas, interpreta as receitas, faz inovações dentro de um cardápio nutricional, promove uma alimentação saborosa, qualidade de serviço desse alimento deve chegar assim 100% na mesa, e o chefe de cozinha ele está encarregado pelo setor da cozinha. O Superchef, além de ele estar encarregado pelo setor da cozinha e fazer o que o chefe de cozinha faz, ele informa, ele conversa, ele tira todas as dúvidas, ele é campeão. É isso aí, muito obrigada, doutor. A gente conheceu hoje o Superchef brasileiro Iglesias. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo e entendido melhor o que é de verdade um Superchef.